Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberto a audiência pública para a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, referente ao período de 2014. Quero inicialmente agradecer a deferência, o convite que me foi feito pela secretária de Planejamento do município de Guarapuava, Raquel Howen, para que eu fizesse a condução desta audiência pública. E de imediato eu passo a palavra a Vossa Senhoria para que a senhora possa fazer a apresentação da LDO. Queremos agradecer a presença dos vereadores, do procurador do município, Dr. Fábio Decker, o secretário executivo, ex-vereador dessa casa, Nélio Gomes da Costa, e dos demais presentes aqui nesta audiência pública. Então, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, os funcionários da Prefeitura, da Câmara, ao procurador, boa noite. Agradeço a presença de vocês, agradeço mais uma vez ao presidente por ceder esse espaço para que nós pudéssemos realizar essa audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Bom, então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a elaboração dela é determinada pela Constituição Federal de 1988 e tem como principal objetivo orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Em relação ao prazo, o encaminhamento ao Legislativo, de acordo com a Lei Orgânica do município, é até 15 de junho de cada ano, dando sequência ao ciclo de planejamento que tem origem na elaboração do PPA, né? Aí vem a LDO e a LOA. Em relação à legislação, o conteúdo da LDO encontra-se definido na Constituição Federal, no artigo 165, parágrafo 2º, no artigo 4º da Lei Complementar número 101/2000, conhecida como Lei da Responsabilidade Fiscal, e nos artigos 100 a 108 da Lei Orgânica do município. Os instrumentos de planejamento, o plano de ação deles, é o PPA, a LDO e a LOA. Então, o PPA é planejar, a LDO orientar e a LOA é executar as políticas públicas e os programas de governo. E a forma que eles se integram, né, do PPA, a LDO e a LOA. O PPA, então, é um instrumento de planejamento para 4 anos, o nosso de 2014 a 2017, e para cada ano vai ter uma LDO e uma LOA. A composição do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né, como que ele se compõe. Então, da mensagem de lei encaminhando o projeto ao Legislativo, o texto do projeto compreendendo as disposições preliminares, evidenciando o conteúdo da LDO, prioridades e metas da administração pública municipal extraídos do PPA, a estrutura e organização dos orçamentos do município, as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações, as disposições sobre a dívida pública municipal, e disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, disposições sobre as alterações na legislação tributária municipal e as disposições finais. Então, essa é a composição do projeto de lei que será encaminhado para o Legislativo da LDO. E acompanharão o projeto de lei os anexos de metas fiscais, tendo demonstrativo de metas anuais, demonstrativo da avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores, demonstrativo da evolução do patrimônio líquido,
Demonstrativo, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Demonstrativo da avaliação da situação financeira e atuarial do regime de previdência social, próprio de previdência social. Demonstrativo, estimativas e compensação da renúncia da receita. Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Vai também o anexo de riscos fiscais e o demonstrativo de obras em andamento até maio de 2013. Então, um dos demonstrativos é a avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Então, o exercício de 2012, eu vou ler aqui no meu... Então, nós temos ali a especificação, que é a receita total, a receita primária, despesa total, despesa primária, resultado primário, resultado nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida. Então, as metas previstas para o ano de 2012, que é a primeira coluna, nós tínhamos como receita total uma previsão de 186.990 milhões, e a meta realizada em 2012 foi de 225.986.260,48. Então, houve uma variação positiva de 20,85%, né, com valor de 38.996.260,48. A receita primária, a prevista foi de 184.240 milhões, e a receita primária realizada foi de 219.615.299,19. Então, houve uma variação positiva de 19,20%, um valor de 35 milhões, a diferença. A despesa total foi prevista 186.990, e a realizada foi de 235.828.686. A diferença foi de 48 milhões, né? Houve, então, uma variação de 16%. A despesa primária foi de 176.980, e a receita primária realizada foi de 232.681.890. Então, foi uma variação de 31%, né? Uma diferença de 55 milhões. O resultado primário foi de 15.680.800, o previsto, e o realizado foi de 13.066.590. Então, houve uma variação negativa de 16%, e a diferença, né, de menos 2.614.000. O resultado primário ele é definido pela diferença entre a receita e despesa, incluindo-se da conta as receitas com operação de crédito, aplicações financeiras, amortizações e despesas com juros e amortização da dívida pública. O resultado nominal previsto para 2012 foi de 12.636.117, e o realizado foi de 3.272.596. Então, houve uma diferença, né, negativa de 70, uma variação de 74%, com valor de 9 milhões. A dívida pública consolidada foi de 16 milhões em 2012, a prevista, 16.273.448,44. E a realizada foi de 21.816.414. Então, houve uma variação de 34%, um valor de 5.542.966. E a dívida consolidada líquida foi de 10 milhões, prevista em 2012, foi de 10.290.239,25. E a realizada foi de 5.064.286,96. Então, uma variação negativa também em relação ao previsto e ao realizado de 50%. Então, o resultado nominal
é a evolução da dívida fiscal líquida apurada, né, que é a diferença entre o saldo do final do exercício do ano anterior, né, então vê essa evolução da diferença do saldo do final do exercício em relação ao ano anterior. A dívida pública consolidada, né, um conceito é um montante total apurado. Então, o que é a dívida pública consolidada? É das obrigações financeiras, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos e convênios, são as operações de crédito, dos precatórios judiciais emitidos e não pagos durante a execução do orçamento. E a dívida consolidada líquida corresponde à dívida pública consolidada deduzida das disponibilidades de caixa, das aplicações financeiras e dos demais haveres financeiros. As metas fiscais atuais comparado com o próximo exercício. Então, aqui nós temos o ano de 2013, né, comparado com a prevista em 2014. Então, a receita total, né, prevista em 2013 foi, né, de 220.353.200, que foi previsto no passado para esse exercício de 2013. E aqui nós estimamos para 2014 vai ser de 268.240.991,46. Então, nós estimamos, né, uma variação de 17,9% a mais. Na receita primária, de 2013, é 208.802.000, e para 2014, a estimativa é de 256.798.162,43. Então, também um crescimento de 18,7%. A despesa total para esse ano foi estimada em 198.436.900. A receita prevista para 2014, a despesa, é de 268.240.991,46, né? Então, a diferença entre 2013 para 2014 será de 26% em relação à despesa total. A despesa primária, em 2013, de 193.931.900, e a estimada para 2014 é de 263.568.991, uma variação de 26%. O resultado primário de 2013 está previsto para 19.760.100. Para 2014, 6.770.829,3. Então, uma variação aí de 391,8%. O resultado nominal, 819.794, de 2013. Para 2014, 1.791.693, então, uma variação de 145%. A dívida pública consolidada para 2013 está prevista para 20.311.184. Estimada para 2014 é 21.022.741,31. Então, uma variação de 3,4%. E a dívida consolidada líquida é 4 milhões, de 2013, 4.092.390,96. Para 2014, 3.993.07,95. Então, uma variação negativa de 2,5%. Aí, o demonstrativo das metas fiscais anuais. Então, para 2014, 2015 e 2016, são as estimativas para a receita total, né? Então, para esse ano, é 268.240.991. Para 2015, a estimativa é 275.575.955. Para 2016, 284.635.289. A receita primária é 256 milhões para 2014, 2015, 263.411.589. Para 2016, 270.987.132. A despesa total para 2014
Está prevista 268, 240 e 991, 46 milhões. Para 2015, uma despesa de 275, 575, 995 e 2016, 284, 635, 289. A despesa primária para 2014, 263, 568, 991. A despesa primária para 2015 é 270, 875, 955. 2016, 279, 815 e 289. O resultado primário para 2014 é 670, 829,3. E para 2015, 7 milhões, 464, 353 e 31. 2016, 8 milhões, 828, 150 e 49. O resultado nominal é 1.791, 693 e 75. 2015, 636, 515. E para 2016, 1.015, 844 e 77. A dívida pública estimada para 2014 seria 21 milhões e 22, 74, 741 e 31. Para 2015, 21 milhões, 337, 95 e 16. E 2016, 21 milhões, 752, 444 e 21. A dívida consolidada líquida é 3 milhões, 993 e 7. E 2015, 3 milhões, 451, 55, 875 e 16. E para 2016, 2 milhões, 977, 163 e 21. As metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Então, nós temos aqui a atual de 2013, né, comparado com os 3 exercícios anteriores, de 2014, comparado com os 3 exercícios anteriores. Então, em 2011, a receita total foi de 229 milhões, 811, 659, 2012, 225, 986. Houve uma variação, né, de 2011 para 2012 de 1,7% negativo. Em 2003, a receita é de 220, 356, uma variação em relação a 2012 também de 2,6 percentuais a menos. E para 2014, então, estima-se uma receita de 268 milhões, né, então, um acréscimo de 17%. Em relação à receita primária, em 2011, foi 194 milhões, 814, em 2002, 219 milhões, 615, 299,19. Então, houve uma diferença positiva de 11,3% em relação a 2011, 2012. Em 2013, a receita primária foi de 208, né, vai ser de 208,802, menor que a de 2012, então, um percentual, né, negativo de 5,2%. E para 2014, a estimativa da receita primária, 256.798, um acréscimo, então, de 18% em relação a 2013. A despesa total, né, em 2011, foi de 172, 259, 635. Em 2012, 235, 828, 686. Então, houve uma diferença de 2011 em relação a 2012, uma variação positiva de 27%. Para 2013, a despesa é menor, né? Houve uma variação ali de 18,8%, está previsto, então, para 2013, de 198 milhões, 436.900, e para 2014, 268, 240, 991, então, um acréscimo de 26% em relação a 2013. A despesa primária em 2011 foi de 169 milhões, 149, 399,33. Em 2012 foi de 232, 681, 184. Então, uma diferença de 2011 para 2012 de 27% a mais. E em 2013 será de 193, 931 e 900, né, uma despesa menor, né, um decréscimo de 20%.
Para 2014, essa despesa será de 263.568.991, terá um acréscimo de 26,4%. O resultado primário em 2011 foi de 25 milhões, em 2012, 13 milhões 66.590, então houve uma variação de 296% negativo. Em 2013, em relação a 2012, também, né, uma variação negativa de 20%. O resultado, a despesa primária é 19.760.100, né, então houve também uma variação de 166. E, em 2014, a previsão para o resultado primário é 6.770.889, né, uma variação de 391. O resultado nominal em 2011 foi de 20.725.389,79. Em 2012 foi de 3.272.596. Então houve uma variação de 736% no resultado nominal de 2012 em relação a 2011. Em 2013, o resultado nominal está previsto para 819.794, também um resultado, uma variação negativa de 299. E para 2014, há também uma previsão de 1.791.693,75, uma variação de 145%. A dívida pública em 2011 era de 19.977.339,40. Em 2012, foi de 21.816.414,57, houve uma variação de 8,4%. Em 2013, está prevista para ser 20.311.184,61. Em relação a 2012, ela caiu 7,4%. E, em 2014, a previsão da dívida consolidada é de 21.022.741, um acréscimo de 3,4 milhões. A dívida consolidada líquida em 2011 foi de 3.020.122. Em 2012 foi de 5.064.286. Então houve uma variação de 2012 para 2011 de 159,6%. 2013, a dívida líquida está estimada para ser em 4.092.390, então uma variação negativa de 23,7%, e para 2014 está prevista uma dívida líquida consolidada de 3.993.7, então uma queda de 2,5%. Um outro demonstrativo é a evolução do patrimônio líquido do município, que em 2010 era 337.805.825,98. Em 2011 passou a 374.685.531,30. E em 2012 foi para 398.541,27,78. As receitas e despesas previdenciárias do regime próprio da Previdência Social. Então, em 2010, o total das receitas previdenciárias era de 16.625.966,75. 2011 foi para 22.743.591,76. 2012 foi para 44.174.346,49,56. O total das despesas previdenciárias foi de 6.752.548,87 em 2010. Em 2011, ficou em 5.104.539. Em 2012, foi para 6.144.690. E o resultado previdenciário, né, de 2010 foi 9.873.417,88. Em 2011, foi 17.639.589,37. 2012 foi 38.029.658,83.
E aí a projeção atuarial do regime de previdência social, né? Então, nós mostramos aqui 2013, 2014, 2050 e 2086, né? Então, já essa projeção até 2086. As receitas previdenciárias em 2013 foram de 24.455,75,89. Em 2014, a previsão é de 26.646.953,75. Em 2050, a previsão é de 59.130.509,28. E em 2086, será de 66.279.802,74. A despesa previdenciária em 2013 foi de será de 6.318.704,47. Em 2014, 7.424.964,1. Em 2050, 58.123.929. Em 2086, 54.114.597. O resultado previdenciário em 2013 foi de 18.136.371,42. Em 2014, estimativa de 19.221.989,62. 2050, 1.006.580,23. Em 2086, 12.165.205,22. O saldo financeiro do exercício, em 2013, está previsto para ser 160.838.185,87. Para 2014, a previsão é de 180.060.175,49. Para 2050, 723.024.609,83. E para 2086, 891.125.565,22. Um outro demonstrativo é a estimativa e compensação da renúncia de receita. Então, em 2014, a previsão de renúncia de receita será de 12.254.457,50. Em 2015, de 13.811,52. Em 2016, 13.462.864,52. Então, quais são os setores e programas em que os beneficiários têm, né, por lei, essa renúncia? Então, os contribuintes contemplados através das leis municipais, que é o Código Tributário Municipal, que é a Lei 1.108 de 2001, Lei 1666/2007, que é a isenção de contribuição de melhorias, Lei 1535/2006, que é o Plandeg, no artigo 2º, e Lei 2088 de 2013, que é o parcelamento de tributos municipais, anistia da multa e da atualização monetária regulamentado pelo Decreto 3.081 de 2013. Quais são os tributos e contribuições, né, que envolvem essas renúncias? Então, é o IPTU, o ITBI, ISS, CM, taxas agregadas e taxas mobiliárias. E qual que é a compensação dessa receita, dessa renúncia? Então, é a aplicação do novo valor venal para o ITBI, o recadastramento de edificações, abertura de novos loteamentos, revisão cadastral para fins de isenção e tributos. Os contribuintes que antecipam, né, também é um outro programa que teriam benefício na renúncia, são contribuintes que antecipam o pagamento com a quitação à vista, que tem um benefício de 10%. E o tributo é o IPTU. E a compensação será através da atualização de planta genérica de valores. Aqui os riscos fiscais, né? Então, são os passivos contingentes. Quais são, né, os passivos, quais os valores aqui, né? Então, para 2014, são as demandas judiciais precatórias, está previsto um valor de 500 mil, para sentenças judiciais, 100 mil, e quais seriam as providências, né? Então, a abertura de créditos adicionais a partir de cancelamento de despesas discricionárias, ou abertura de créditos adicionais também a partir do cancelamento dessas despesas, a primeira de 500 mil e 100 mil. Então, o subtotal aqui seriam 600 mil. Agora, os demais riscos fiscais passivos
Então, se houver uma frustração de arrecadação, né, então está estimado aqui um valor de R$ 2.082.409,91. A providência será a limitação de empenho no mesmo valor. Se houver também uma discrepância de projeção da receita e da despesa, então está previsto um valor de R$ 500 mil, a limitação do empenho também nesse mesmo valor, e situações de emergência e calamidade pública está previsto R$ 100 mil, né? E aí também abertura de créditos adicionais a partir de cancelamento de despesas discricionárias também no mesmo valor. Então, a reserva de contingência, né, para o ano de 2014 será de R$ 3.282.409,91. As obras em andamento até maio de 2003. Então, hoje existem diversas obras em andamento, entre elas nós destacamos a pavimentação asfáltica da Avenida Bento de Camargo Ribas, né, está com 86,37% executada. A Rua Ivo Carli Engenheiro Lente, 73,56% executada. A Avenida Sebastião de Camargo Riba e Antônio Losso, com 71,16% executados. A Avenida Bandeirantes, João Forte Camp e João Keller, 79,14% executadas. A Avenida Serafim Ribas, entre a Professor Becker e Leonardo Kublinski, com 40,71% executada. A Avenida Serafim Ribas, no trecho 2, que é entre Leonardo Kublinski e Marginal PR-170, com 56,9% executado. No Residencial 2000, diversas ruas, com 43% executadas. Também o anfiteatro da Escola Antônio Lustosa de Oliveira, que está com 32,8% executada. A Capela Mortuária Batel, com 89,64%. A Unidade Básica de Saúde da Vila Concórdia, com 74,53% executada. O borboletário do Jardim Botânico, com 84,51% executado. Construções dos CMEIs, então, no Jardim das Américas, Charquim e Bom Sucesso, 21% executadas, a Vila Rebouças, 20%, Vila Planalta, 7%, ampliação da Escola Total, do Alto da 15, com 48,53% já executada, a Escola Municipal Julieta Anciuti, com 91% executada, e as obras que serão iniciadas a partir da semana que vem são, né, os CMEIs do Tancredo Neves, Morro Alto, 2000, São Cristóvão e Boqueirão. Então, eram esses os dados, né, as informações que nós tínhamos para apresentar nessa audiência pública. Eu agradeço a atenção. Muito obrigada. Nós queremos também registrar e agradecer a presença do secretário de Habitação do município, Flávio Alexandre, do contador-geral do município, Dio César, do presidente da Fundação Proteger, Silton Justus, do presidente do Observatório Social, Sr. Abel, e de todos os presentes aqui nesta audiência pública. Nós passamos agora para a fase de perguntas. Inicialmente, abriremos perguntas aos senhores e senhoras vereadoras e, posteriormente, a todo o público presente. Algum vereador deseja fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma indagação? Eu só gostaria de pedir para a Raquel para que pudesse deixar cópia para os vereadores, para que possamos analisar, e se os anexos serão encaminhados só dentro do prazo, ou seja, teria como estar analisando antecipadamente. Nós estamos terminando, mas sem problemas, poderemos. Nós vamos encaminhar para a Câmara. Até dia 14 estará aqui toda ela com os anexos. Se vocês quiserem antes, a gente está... Não, pode ser dentro do prazo, só que o PPA nós tivemos até que solicitar hoje, porque sentamos com alguns vereadores para analisar o conteúdo e tínhamos apenas uma cópia na secretaria. Então, se a gente pudesse conseguir, talvez até via e-mail, sei lá. O presidente me solicitou hoje, eu vou encaminhar para ele e-mail digital, porque deu mais de 500
páginas, eu não sei Então, quantas tanto o páginas. PPA Então, a quanto gente vai encaminhar a LDO. A LDO Ok. também. Obrigada. O PPA, eu entrei em contato hoje com a Raquel, ela vai encaminhar por arquivo digital e fica mais fácil da gente reproduzir as cópias aqui para fornecer aos vereadores. E da LDO também já ficamos combinados assim, né? Pode ser junto com o envio oficial, já manda a mídia eletrônica, né, para a gente poder, o arquivo eletrônico para a gente poder reproduzir. Mais algum vereador deseja fazer alguma pergunta? Vereador Cleto Tamanini. Gostaria de perguntar à professora as regras para novas despesas. Pelo que pude perceber, são só os créditos adicionais, será? Ou há outras regras? Não vamos dizer para despesas não novas. Vai surgir uma nova despesa não prevista, tá? Daí eu vi ali que haveria abertura de créditos adicionais para tanto. Créditos adicionais, excesso de receita. Excesso de receita. Também. Mas a gente vai procurar, né? Ali, eu acho que vocês observaram que a receita e a despesa, a partir de 2014, a gente vai tentar equilibrar. Na questão dos empenhos, não houve discussão? Como? Limitação dos empenhos? Sim, se acaso houver, né, frustração de receita, algum problema, aí terá limitação de empenho, como foi colocado ali, né, no montante que for o déficit. Que está ali, né? É ali, ó. Então, nós vamos deixar uma reserva de contingência de 3.282.000, caso haja, né, uma frustração aí de arrecadação, né, alguma coisa. Então, nós temos aí além dessa reserva de contingência, né, vai ter também como providência a limitação de empenho, no valor que... Mais algum vereador? Então, abrimos agora ao público presente. Alguém deseja fazer algum questionamento, alguma observação? Senhor Abel. Não. Bom, boa noite a todos. Eu acho que a única coisa que falhou, tá bom, tá? Foi a publicidade. Ficou sabendo sempre em cima da hora, no laço. Daí não dá para mobilizar. Só isso, o resto tá bom. Nós encaminhamos a semana passada Mas na imprensa foi divulgada ontem. Saiu no Diário de saiu. Guarapuava, saiu em várias... No site. Em várias mídias aí. É que, infelizmente, o senhor sabe que o público não comparece mesmo, né? Aberta a palavra, quem mais deseja fazer alguma colocação? Não havendo mais questionamentos, declaro encerrada, então, a presente audiência pública. Obrigado pela presença de todos.